Nos últimos dias, circulou uma notícia no próprio portal do governo federal. A AGU anunciou que vai trabalhar para reduzir o número de ações contra o INSS. E a pergunta que não quer calar é: será que isso pode abrir caminho para um acordo direto no STF sobre a revisão da vida toda? Ou é só mais uma manobra para enrolar quem já espera há anos? O que significa na prática essa coordenação criada entre INSS e AGU? Será que eles vão, finalmente, reconhecer direitos já confirmados pelo Supremo? Ou é só uma estratégia para negar pedidos de forma mais organizada, deixando o aposentado sem saída? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já clica no botão de inscrição. Muita gente assiste aos vídeos, mas acaba esquecendo de se inscrever e depois reclama que não recebe mais novidades sobre a revisão da vida toda. A informação que chamou a atenção veio direto do portal do governo. A AGU, Advocacia Geral da União, anunciou que vai atuar para reduzir o excesso de ações judiciais contra o INSS. Mas o que isso significa na prática? A AGU é o órgão que representa a União e todas as suas autarquias, incluindo o próprio INSS. O plano é criar uma coordenação voltada para a prevenção de litígios, com a missão de aproximar o que é feito administrativamente no INSS do que acontece nas disputas judiciais. Agora, pense comigo: se tantos aposentados e segurados precisam entrar na justiça, é porque o INSS comete erros e não resolve as falhas na esfera administrativa. Portanto, se a ideia é realmente reduzir processos, o caminho mais simples seria garantir que os pagamentos e benefícios fossem concedidos corretamente desde o início. A proposta parece positiva, mas fica a dúvida: esse alinhamento será usado para reconhecer os direitos que já foram confirmados pela Justiça? Ou apenas para fortalecer a negativa de pedidos dentro e fora da esfera administrativa? Para entender melhor esse movimento, é importante saber como funciona a representação do INSS nos processos. Quando um segurado entra com uma ação contra o INSS na sua cidade ou região, quem atua na primeira e na segunda instância são os procuradores federais, vinculados à Procuradoria-Geral Federal. Já quando o processo chega ao STJ ou ao STF, a representação passa para a própria AGU. Ou seja, apesar de parecerem órgãos distintos, na prática estão todos conectados. A Procuradoria-Geral Federal é parte integrante da AGU. Agora, o que mudou é que foi criada uma coordenação específica para alinhar a forma como o INSS decide administrativamente com a forma como a Procuradoria atua na Justiça. Em termos simples, o objetivo é padronizar o discurso e a postura do INSS, tanto dentro quanto fora do Judiciário. E aqui está o ponto delicado: esse alinhamento pode ter dois caminhos. Se for usado para reconhecer direitos já garantidos pelo STF, pode significar um avanço. Mas, se for apenas para negar pedidos de forma mais organizada, o efeito será o oposto, aumentando ainda mais a judicialização. Esse alinhamento administrativo e judicial ganha ainda mais relevância quando falamos da revisão da vida toda. Em dezembro de 2022, o STF decidiu que, se o cálculo considerando todo o histórico de contribuições for mais vantajoso, o segurado tem direito de optar por esse cálculo. Ou seja, os aposentados saíram vitoriosos e o INSS e a AGU perderam a disputa. A questão agora é como esse novo modelo de coordenação será usado. Cenário positivo: o INSS poderia reconhecer administrativamente os casos em que a revisão é favorável, evitando milhares de processos. Assim, o segurado teria o direito respeitado sem precisar esperar anos na justiça. Cenário negativo: o INSS pode fechar ainda mais as portas na esfera administrativa e adotar uma postura rígida na via judicial, dificultando ao máximo o acesso ao benefício. Nesse caso, em vez de diminuir os processos, haveria um aumento ainda maior da judicialização. Tudo depende, portanto, de qual será a postura adotada: respeitar a decisão do STF e aplicar a revisão da vida toda de forma ampla, ou prolongar a resistência mesmo após a derrota no Supremo. Muitos aposentados começaram a perguntar:
Se o INSS quer realmente reduzir o número de ações, seria possível fechar um acordo direto no STF sobre a revisão da vida toda. Na teoria, um acordo acontece quando as duas partes cedem em algum ponto para chegar a um meio-termo. Pense na negociação de um carro. O vendedor pede 40 mil, o comprador oferece 35 mil. Se nenhum dos dois abre mão, não há negócio. Mas, se o vendedor aceita 37.500 e o comprador também sobe a oferta, o acordo se concretiza. Aplicando essa lógica à revisão da vida toda, o que poderia acontecer? O segurado quer 100% do reajuste mais todos os atrasados. O INSS, por outro lado, busca reduzir ao máximo esse impacto financeiro. Nesse cenário, o acordo só sairia se houvesse algum tipo de concessão, como, por exemplo, abrir mão de parte dos atrasados em troca de um reajuste imediato. Mas aqui entra a questão central. Até que ponto seria justo abrir mão de valores devidos para destravar um pagamento mais rápido? Essa é a reflexão que tem gerado debates e dividido opiniões. Na prática previdenciária já existem situações em que o INSS propõe acordos. Um exemplo comum ocorre em processos de benefícios por incapacidade. Quando o laudo pericial sai favorável ao segurado, muitas vezes o INSS oferece um acordo. Em alguns casos, o segurado recebe 100% do valor devido, mas com a exclusão de juros ou correção monetária. Para quem está aguardando há muito tempo, esse tipo de proposta pode ser atrativa, já que garante o pagamento imediato. Se fizermos um paralelo com a revisão da vida toda, a lógica seria parecida. O INSS poderia propor acordos que envolvessem concessões de ambas as partes. Por exemplo, antecipar o reajuste no valor da aposentadoria, mas limitar ou reduzir os atrasados. O ponto é que, para que qualquer acordo desse tipo aconteça, cada aposentado teria que analisar individualmente com seu advogado. Não existe possibilidade de um único acordo coletivo assinado no STF valer automaticamente para todos, porque cada processo envolve direitos específicos de cada segurado. Essa realidade torna a discussão ainda mais delicada. Abrir mão de valores atrasados pode acelerar o recebimento, mas também significa perder parte do que é de direito. Embora a proposta de reduzir litígios pareça positiva, há um ponto de atenção. Muitas vezes o governo divulga medidas que, na prática, não se concretizam como prometido. É preciso ter cuidado para não cair em uma espécie de jogo de cena, em que se cria uma expectativa de solução rápida apenas para desmobilizar os aposentados. Outro risco é o de acordos injustos. Quando a justiça demora demais e os processos se arrastam, muitos aposentados acabam aceitando qualquer proposta apenas por cansaço. Essa estratégia pode ser usada para empurrar acordos menos vantajosos, com valores reduzidos. Por trás disso, existe um problema maior. Os aposentados ainda não têm uma bancada forte que os represente no Congresso Nacional. A bancada do agronegócio, bancada da segurança, de diversas categorias profissionais. Mas os aposentados, que somam milhões de pessoas, não contam com defensores organizados no legislativo. Enquanto essa representatividade não existir, a luta tende a ser desigual, e os direitos dos segurados ficam sempre em segundo plano. A discussão sobre um possível acordo na revisão da vida toda mostra como o tema é complexo. De um lado, há a possibilidade de que o INSS utilize essa coordenação para reconhecer administrativamente os direitos já confirmados pelo STF, reduzindo processos e acelerando pagamentos. De outro, existe o risco de que essa medida seja apenas uma forma de negar benefícios de maneira mais organizada, prolongando a resistência mesmo após a derrota na justiça. O debate sobre acordos precisa ser feito com cautela. Em alguns casos, pode representar uma solução prática e imediata, mas também pode significar abrir mão de valores importantes que pertencem aos aposentados por direito. O ponto central é que essa decisão não deve ser tomada de forma precipitada. É preciso informação, reflexão e acompanhamento jurídico adequado para que cada aposentado saiba exatamente o que está em jogo. O futuro da revisão da vida toda vai depender não apenas da postura do INSS e da AGU,
mas também da mobilização da sociedade e da força dos aposentados em exigir respeito às decisões já conquistadas. Que essa discussão sirva para abrir os olhos e fortalecer ainda mais a luta por justiça previdenciária.